Alô, pessoal, alô, alô. Boa noite, professor. Tudo bem? Tranquilos? Animados? Tamo junto, meu amigão. Que ótimo, Daniel, que ótimo, que ótimo. Emily, Nadir, oi, oi. Raíssa, boa noite. Simone, boa Boa noite. noite, professor, tudo bem? Tudo bem? Tranquilas? Tranquilo. Boa noite. Boa noite. E aí, pessoal, como fomos Professor, eu gosto do Oi. senhor porque o senhor pensa num professor pontual, é o senhor. Ah, é? Isso é muito bom. Olha, que bom, eu tento. Sempre tento. Só um momento. Isso em aula. Pessoal, e aí, como fomos dessa semana que passou? Conseguiram fazer as atividades? Sim, foi tranquilo. Falar sobre o SUSI Sim. é muito tranquilo. Só achei um pouco difícil a 9 e a 10. Tá. Aqui são 9 e 10. Então já vamos até colocar. É o trabalho 2, né? Isso. Então já deixa eu até colocar ele aqui para a gente ver o que você sentiu dificuldade. Tá. A questão de número 9, a pergunta era: quais são os efeitos da condenação nos crimes contra a propriedade material, na lei de tortura e na lei de licitações, né? Isso, essa mesmo. Ah, que ótimo. E a 10ª, discorra sobre a desinternação ou liberação condicional nas medidas de segurança. Ok. Mas beleza, matéria que nós vamos comentar hoje no decorrer da nossa aula. Então. Pessoal, mais alguém teve dificuldade em alguma coisa? Tudo tranquilo? Parece que o pessoal tá chegando ainda, professor. É, parece. Então, é o seguinte, lembrando a vocês que hoje vence, a meia-noite, né, de hoje, vence a entrega do trabalho de número 2. E o link para entrega do trabalho de número 3 eu postei ontem à noite, e hoje, ou melhor, já está no AVA também desde ontem à noite, e o trabalho 3 o prazo que vocês têm para entregar é até segunda-feira da semana que vem. Então, para que vocês não tenham nenhum tipo de dúvida, tá? Então, o prazo final do trabalho 3 é a semana que vem. O trabalho 2 se encerra hoje, certinho? Certinho. Professor, aí no Ui. trabalho 3, o senhor quer só uma resposta. Só uma resposta, certo? Então, Zi. Olha só, porque é uma peça prática, né? É uma peça que foi cobrada na OAB e o acusado é o Astolfo. Então, veja, aqui na parte final vem falando o seguinte: com base nas informações acima expostas e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redige a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus, no último dia de prazo, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. Tá? Então, veja, ah, vocês têm dois caminhos. Primeiro caminho, vocês podem fazer a peça prática, que aí vocês já estariam treinando para a futura prova da OAB, na minha matéria, tá? Então, vocês já ganhariam esse plus. Segundo, se vocês tiverem dificuldade de falar assim, não, eu estou também com pouco tempo, os professores estão passando um monte de trabalhos, então, se vocês quiserem só trabalhar em cima das teses jurídicas, sem problema algum, também tá de boa,
tá? Então, vocês têm esses dois caminhos. Ou vocês vão fazer a peça prática com todas as respostas, ou vocês vão fazer só as teses jurídicas. De qualquer forma, eu peço a vocês que não copiem espelho dessa prova, que foi uma prova da OAB, porque vocês não vão estar aprendendo nada. O ideal é que vocês façam para vocês encontrarem as dificuldades de vocês, as limitações de vocês, tá? Então, assim, o importante não é você copiar e colar. O importante é que vocês aprendam. E para aprender, vocês precisam errar, tá? Então, podem ficar tranquilos. Tanto é que na prova da OAB, eu nunca sigo a prova da OAB, porque eu acho que a prova da OAB pede menos do que eu desejo. Então, eu sempre peço mais, tá? Então, assim, o que eu peço a vocês é isso. Faça por vocês mesmos, tá? Exatamente para vocês começarem a analisar, sentir na pele essas dificuldades, tá bom? Então, a gente tem essa opção, né, de montar uma petição no caso do Astolfo. Exatamente. Vocês podem fazer a peça prática, tá? Ou toda ela, né, prontinha, perfeita, bonitinha. Ou vocês podem só mandar para mim as teses jurídicas. Professor, eu alegaria isso em matérias indiretas. Nas matérias diretas, eu alegaria isso, 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 isso e aquilo, tá? Então, pode ser das duas formas. Tranquilo. Obrigada, professor. Ok. Pessoal, se vocês não tiverem mais dúvidas iniciais, nós vamos começar a nossa matéria. Podemos começar? Por mim, tudo bem. Então, vamos lá. Olha só. Na aula passada, nós rememoramos, tá, aqueles principais conceitos sobre concurso de crimes. Falamos sobre concurso material, sobre concurso formal e crime continuado. Falamos sobre os sistemas de aplicação de penas, o cúmulo material, o da exasperação da pena e o da absorção, tá? Lembre-se da absorção, que só é aplicado esse critério na lei de falências, a lei 11.101 de 2005, ok? Fizemos a diferença dos 3 concursos de crimes. Depois, adentramos aos crimes aberrantes, tá? Falamos sobre os crimes ali, sobre o erro acidental, falamos sobre o erro sobre pessoa, erro sobre objeto, erro, o aberratio ictus, o aberratio criminis e o aberratio causae. Logo depois, falamos sobre os limites de aplicação de pena, no artigo 75 do Código Penal, que o pacote anticrime mudou, tá? Antigamente, o máximo que uma pessoa poderia ficar presa depois de feita a unificação, né, era 30 anos, agora é 40 anos. E os senhores bem sabem que, ao aumentar o tempo que a pessoa pode ficar preso, ficar custodiado, isso piora a situação do agente. Se isso piora a situação do agente, nós classificamos como lex gravior, como uma novatio legis impeius, e aí nós lembramos do princípio da irretroatividade, estampado no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, cumulado com o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, e chegamos à conclusão que só pode ser aplicado essa nova normatividade para os crimes cometidos, não julgados. Os crimes cometidos, teoria da atividade, de acordo com o artigo 4º do Código Penal, a partir do dia 24 de janeiro de 2020, ok? Então, esse limite só vai ser aplicado para as pessoas que cometerem crimes agora, ok? Então, as pessoas que cometeram crimes antes e estão sendo julgados agora, ou a unificação da pena será feita agora, e eles ficarão com limite antigo, de 30 anos, tá? Por quê? Por causa da novatio legis impeius. É uma lei pior, é uma lex gravior, ok? Depois disso, nós saímos ali do artigo 75, começamos ali no artigo 77 do Código Penal, falar sobre o sursi, tá? Sobre o sursi penal. Fizemos a diferença das 3 teorias, lembram que falamos sobre o sistema franco-belga, falamos sobre o sistema anglo-americano, falamos sobre o sistema do Probation of the First Offenders Act. Depois fizemos a distinção mais profunda entre o sursi penal
e o sursi processual penal, lá do artigo 89 da Lei 999/95. E aí nós adentramos exatamente no livramento condicional e fazendo a diferença ali entre o livramento condicional e mais a progressão de pena, tá? Então, nós paramos exatamente neste ponto, ok? Feita essa revisão, alguém tem alguma dúvida da revisão que nós fizemos agora? Sim ou não? Não, até aí tá tranquilo, professor. Pessoal, eu tenho até agora 16 alunos que já entraram e eu estou ouvindo apenas 2 alunos. Será que só 2 alunos que querem... Oi? Sara, ok. Não tenho dúvidas. Aí, ó, aí, ó. Tranquilo, professor. Tá tranquilo, mete bronca. Pessoal, eu quero saber quem quer passar num cargo ganhando aí 20 mil reais por mês, porque me parece só tem 2 pessoas. Vamos lá. Quem tem dúvida? Eu quero. Então vamos lá. Quem tem dúvida? Não, tá tranquilo, professor, até aí. Sim, teve um aluno que me falou que tem dúvida. Qual a aluna? Gente, quem tem dúvida? Não tem? Então eu vou continuar. Professor, Oi. é Marivalda. Na verdade, assim, a minha maior, não é nem dúvida, minha maior dificuldade, na verdade, é na interpretação mesmo do contexto, né, quando se insere cada conteúdo, porque quando você lê cada conteúdo separadamente, é uma coisa, né? Agora, quando você pega esse conteúdo e coloca ele de um contexto situacional, então a minha dificuldade maior é essa. Então eu tenho que praticar bastante as questões, né, para que eu possa me familiarizar com o contexto, né, e com os termos. Então a minha maior dificuldade é essa, entendeu? Não é nem tanto o conteúdo, né, quando fala sobre livramento condicional, aí vem a questão de cumprimento de cada situação, né? Mas em si mesmo essa questão do contexto. Ok. Olha só, é uma dúvida sua que provavelmente é dúvida de várias pessoas. Então, assim, o importante que vocês lembrem além disso, tá, nós temos que pegar o que a gente estuda e colocar na prática. Nós precisamos fazer isso. Porque a partir do momento que você só escuta a teoria e não coloca na prática, vocês não vão conseguir visualizar. E principalmente, no dia que isso for cobrado numa prova de concurso, vocês vão errar, tá? Então, muito boa posição da Marivalda. E assim, como diferenciar? Marivalda, lembre, quando nós falamos de sursi penal, é só você imaginar, para aplicar o sursi penal, é necessário o quê? Que tenha havido o inquérito policial, tenha havido o processo penal, tenha havido uma sentença condenatória, e essa sentença condenatória não pode ser superior a 2 anos, e o acusado tem que preencher todos os requisitos para que o juiz faça a suspensão da execução da pena. Ou seja, ele não será levado ao cárcere, tá? Se ele preencher todos os requisitos, o artigo 77, ok? Pois bem, sursi processual penal. O sursi processual penal, ele já está previsto numa lei especial, que é a Lei 9.099/95, lá no artigo 89 da Lei 9.099/95. Nesse artigo, vai estar explicando o quê? Que o sistema lá adotado é o sistema do Probation of the First Offenders Act. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sistema da lei dos juizados prevê que o Ministério Público ofereça a denúncia junto com uma proposta de suspensão condicional do processo, tá bom? Caso o juiz, caso a parte aceite, o acusado aceite, o juiz vai fazer a homologação desse acordo. Na hora que ele faz essa homologação desse acordo, já começa a surtir os efeitos, o processo, não é pena, é processo, vai ficar paralisado de 2 até 4 anos, e nesse período, se o acusado não cometer nenhum crime,
haverá extinção de punibilidade, tá? No sursi processual penal, não existe imposição de pena, o acusado é primário e não existe reincidência. No sursi penal, lá do artigo 77 do Código Penal, prevê a imposição de pena, o sistema lá adotado é o sistema franco-belga, é necessário que essa pena não seja superior a 2 anos e o acusado seja primário em crimes dolosos contra a vida. Ele não pode, ou melhor, em crimes dolosos, ele não pode ser reincidente em crimes dolosos, para que ele tenha esse benefício. Então, veja que no sursi penal só é aplicável que depois do processo, depois de uma pena transitada em julgado. Então, você vê fácil a diferença do sursi penal para o sursi processual. Tá? Então, mas é necessário que vocês façam muitas questões de concurso exatamente para fixar essas diferenças. E depois, no outro canto, nós temos o quê? Livramento condicional e progressão de pena, que são diferentes. Veja bem, eu vou preferir hoje nós começarmos na progressão de pena, para vocês analisarem como é feita a progressão de pena, para depois nós irmos para o livramento condicional, tá bom? Certinho? Até aqui tá tranquilos? Posso colocar no Código Penal? Ok. Então, vamos lá. Professor. Sim, Célia. Professor, eu procurei demais a sua aula do dia 27, porque eu fico vendo as suas aulas. Onde que eu posso encontrar ela? Porque eu só achava as aulas da ordem, da primeira fase da ordem e as outras. Eu assisti todas, mas não assisti a principal, que é do dia 27. Tá no YouTube. Tá lá no meu canal do YouTube. Você entrou lá? Entrei. Não é onde que fica as outras que o senhor dá aula para as fases da ordem? Não, depende, porque eu também sou professor de outra instituição. Eu sou professor do Gran Cursos. E talvez você tenha entrado no canal do Gran. Deixa eu até dar uma olhada aqui no meu canal, que aí eu já te falo já. Só deixa eu ver aqui. Eu queria assistir essa aula do dia 27 de novo, porque ela é importante, que é o que sobre sursis. Muito importante. Exato. Então, eu vou ter que abrir ele aqui, mas eu postei a semana passada, nós tivemos a aula à noite, e à noite mesmo eu consegui postá-la. E eu coloquei lá, salvo engano, eu acho que eu coloquei processo, ou melhor, direito penal, porque inicialmente tinha colocado processo, eu modifiquei. Direito penal, no início eu coloquei errado, coloquei processo penal. Aí eu modifiquei. Aí, como está escrito? Direito penal ou teoria das penas, acho que até a teoria das penas, direito penal, teoria das penas, sursi. Sursi, liberdade, sursi e livramento condicional. Tá, espera aí, livramento condicional, né? Isso, sursi e livramento condicional. Muito obrigada. Eu não queria pedir no seu celular, porque fiquei com vergonha. Gente, olha só, não há necessidade de vocês terem esse tipo de vergonha. Eu gosto de ter essa interação com vocês, tá? Então, assim, vocês tiveram dúvidas, estão tentando acessar o meu material, não está conseguindo, pode passar a mensagem no meu WhatsApp tranquilo, sem problema algum, tá? Podem passar, que eu gosto dessa interação, tá? Vocês não me atrapalham. Talvez eu possa demorar um pouquinho a responder, porque eu estou num processo de mudança do meu apartamento e tá terrível. Estou reformando outro e está complicado. Então, talvez eu demore a responder para vocês, mas podem ficar tranquilos que eu gosto dessa interação. Obrigada, professor. Então, beleza. Pessoal, então vamos lá. Eu vou fazer a inversão agora e nós vamos para o Código Penal. Para a Lei de Execução Penal, primeiramente, depois nós vamos para a Lei 8.072 e depois a gente volta para o Código Penal. Porque é muito importante que vocês façam muito bem essas diferenças do sursi penal, do sursi processual, do livramento condicional e da progressão de pena, tá? Para depois nós adentrarmos aí nos efeitos da condenação.
tá bom? Vamos lá. Ok. Pessoal, estão vendo a LEP? Todos estão vendo? Sim. Sim. Então, beleza, vamos lá. Então, vamos lá. Lei 7.210 de 84. Essa é a Lei de Execução Penal, também chamada para os íntimos de LEP, tá bom? Artigo 112. Eu quero que vocês fiquem muito íntimos dessa lei, tá? Quanto mais íntimos vocês ficarem dessa lei, melhor. E principalmente, gente, nós vivemos aqui em Brasília, nós temos a Papuda e nós temos um monte de presos lá cumprindo pena. Então, aqueles que querem trabalhar na área penal têm que comer a LEP, tá? Porque esse é o futuro de vocês. Vocês vão ganhar muito dinheiro com isso. Então, vamos lá. Aqui. O artigo 112, pessoal, na aula passada eu comecei a falar isso para vocês e agora nós precisamos o quê? Aprofundar, tá? Então, veja, na aula passada, o que nós falamos? Falamos que o artigo 112, a redação original do artigo 112, ele simplesmente falava que a progressão da pena dar-se-á desde que a pessoa cumpra 1/6 da pena, tá? 1/6 da pena. Deixa eu voltar aqui. Então, veja. Antigamente, Código de 1940, tá? 1940 até o ano de 2019. E ele falava o quê? O artigo 112, ou melhor, 112, o artigo 112 é da LEP, de 84. Então, vamos lá. Desde 1984, que tem essa previsão, tá? 1/6 da pena. A partir do momento que tenha 1/6 da pena, o acusado cumpriu 1/6, ele já tem direito à progressão. Exemplo, imagine aquela pessoa que tenha cometido um crime de homicídio e tenha pego a pena mínima. Lembre, nós já estudamos a teoria das penas, tá? Então, veja, o juiz primeiro analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59. Depois, o juiz analisou as agravantes e atenuantes. Em ambos os casos, ele colocou o quê? No mínimo legal. Então, 6 anos na primeira fase. Na fase intermediária, ele também achou 6 anos. Chegou para a fase final, que são as causas de aumento e diminuição de pena, e ele não achou nenhuma causa que aumentasse e nem diminuísse. Então, fixou em 6 anos de reclusão. Na hora que ele fixa os 6 anos de reclusão, ele vai para a segunda fase. Qual é? Achar o regime de cumprimento de pena. Vocês já estudaram comigo que o artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal, deixa bem claro que, se a pena é superior a 4 e não excede a 8 anos, o regime inicial é o semiaberto. Ok? Semiaberto. Tranquilo. Ótimo. Semiaberto. Oi, pode falar. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tem uns alunos no privado pedindo para o senhor aceitar eles aí na aula, por favor. Aula. Então, só a Rosana que estava esperando, mas eu já aceitei. Não tem mais nenhum aluno. Tem a Natália e o João Vitor. Aqui na minha tela não aparece. Tá, vou falar com eles aqui no privado. Obrigada. Falar para eles mandarem, porque assim, do jeito que eu vou, vai aparecendo, eu vou liberando, mas aqui não tem nenhum dos dois. Tá bom, obrigada. Então, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Então, o que acontece? O artigo 112 da LEP de 1984 falava que 1/6 da pena. Nesse exemplo que eu passei a vocês, não tinha nenhuma causa de aumento de pena, o juiz fixou em 6 anos, depois achou o regime de cumprimento de pena, que era o semiaberto, tá? Então, se você for ao artigo, ao Código Penal, no artigo 33, parágrafo 2º, na linha, olha só, parágrafo 1º, melhor dizendo, ele vai falar que o regime semiaberto, ele é cumprido o quê? Em execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Tá? Então, veja, esse é o regime semiaberto. Pois bem, então veja, como funciona o semiaberto? Se a pessoa tiver trabalho fixo, etc., ele vai ficar o dia trabalhando fora e à noite ele vai dormir na cadeia. Agora, ele pode muito bem estar no presídio trabalhando dentro do presídio, ele pode estar trabalhando na colônia e nisso ele conseguindo aí remissão de pena. De qualquer forma, é um regime, o semi-aberto, a metade do dia, ou melhor, durante o dia, ele vai ficar fora das grades, na maioria das vezes, tá? Desde que preenchidos os requisitos, etc. Pois bem,
Quando nós falamos em progressão de pena, e o artigo 112 antigo falava que era 1/6 da pena, então era só você pegar. Pegou 6 anos de cadeia? 6 dividido por 6. Dá o quê? Dá 1. Então, 1/6 da pena. 1 ano, 12 meses. Tá? Então, veja, a pessoa que começasse o regime semiaberto, para ele ter direito a ir para o regime aberto, era só ele cumprir 1/6 da pena. Só 1 ano. Ou seja, ele cumpriu 1 ano, ele já teria direito ao regime aberto. Então, os outros 5 anos ele cumpriria no regime aberto. Entenderam? Até aqui tá tranquilo? De boa? Sim. Então, agora vamos piorar. Professor, Olha o que aconteceu com o pacote anticrime. Olha só o que aconteceu. Pessoal, o artigo 112 nos diz o seguinte: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva. Lembra do sistema filadélfico, o sistema alburniano e sistema progressivo? Lembra do iniciozinho da nossa aula? Tá aí, ó. O artigo 112 adotou o sistema progressivo de cumprimento de pena, tá? Não foi nem o filadélfico, muito menos o alburniano, ou celular. Então, vamos lá. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso. Então, veja, toda vez que uma pessoa comete um crime, é punido, é apenado, recebe uma sentença definitiva, ele vai cumprir no regime mais gravoso. É como se fosse uma escada. O acusado começa lá em cima e vai descendo, tá? Então, ele sempre vai começar no regime pior, com a transferência para o regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Aqui, nós vamos encontrar os requisitos objetivos. E lá nos parágrafos, nós vamos encontrar os requisitos subjetivos, tá? Então, vamos ao requisito objetivo primeiro. Olha como as coisas mudaram. Pessoal, aqui está o quê? 16 anos. Olha que interessante. 16 anos da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Olha que eu não sou bom de matemática, tá? Mas eu entrei no Google e fiz umas continhas e vi o seguinte, que 1/6 da pena equivale a 16%. Então, veja, a regra antiga, veja, para os crimes comuns, a regra antiga era 16%, não é? Ou era 1/6 da pena, não era? Beleza. A regra antiga, ela foi mantida só no inciso 1, tá? Então, dos crimes comuns, eu tenho o inciso 1, inciso 2, inciso 3º e inciso 4º. Eu tenho 4 incisos, é 16, 20, 25 e 30% da pena. Então, só o primeiro que manteve a regra anterior. Então, todos os outros, pessoal, piorou a situação do nosso cliente. Piorou a situação do acusado. Então, se piorou a situação do acusado, se o cliente de vocês, isso vai cair na prova da OAB, porque vocês vão ter que fazer a diferenciação, quando que vai aplicar o 16%, quando que vai aplicar o 20%, o 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, por aí se vai. Tá? Então, na verdade, crime comum é 16%, 20%, 25% e 30%. Tá? Até 30% é crime comum. 40% já é crime hediondo. Ok? Pois bem, olha o inciso 2. 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência. Então, veja, o artigo 16, eu só aplico a ele quando a pessoa for primário. Primário, ele não pode ser reincidente. Então, veja, ele tem que ser primário e não pode ter cometido o crime com violência ou grave ameaça. Ele não pode, tá? Então, ele tem que ser primário e sem violência ou grave ameaça à pessoa. 16%. O que equivale a 1/6. Beleza? Se ele for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, veja que aí nós temos o quê? 20%. Ele é reincidente, por exemplo, em furto. A pessoa cometeu um crime de furto, recebeu uma sentença, transitou julgado, e aí ele foi lá e cometeu um novo crime de furto antes que houvesse o período depurador.
Então, nesse caso, ele é reincidente? É. Ele é reincidente em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa? Sim. Então, nesse caso, nesse segundo crime, ele vai ter que cumprir 20% para ele ter direito à progressão de pena. Tá? No outro caso, ele vai ter 25% se ele for primário e tiver cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? Então, nesse caso, agora ele é primário, mas ele cometeu um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Suponhamos o primeiro homicídio, ele vai ter que cumprir 25% se for homicídio simples, tá bom? Agora, e se ele for reincidente em crime com violência ou grave ameaça à pessoa? 25% da pena, tá? Então, imagina os roubos. A pessoa, ele é reincidente em roubo. A pessoa cometeu um roubo, recebeu uma sentença e agora cometeu um outro. Nesse caso, é reincidente, 25%. Tá bom? Pessoal, olha só. Fernanda, João Victor e Natália, admitindo. Pessoal, olha só. Pense comigo. Olha o tanto que é fácil, tá? Olha o tanto que é fácil. Vocês, tá? Para não errarem, eu tenho 16%, 20%, 25% e 30% para crime comum. É só você lembrar, 16% a pessoa é primária, estou falando todos em crimes comuns, não é crime hediondo, crime comum. A pessoa é primária e não cometeu crime com violência ou grave ameaça à pessoa, 16%. A pessoa, ela é reincidente, mas não em crime, mas sem violência ou grave ameaça à pessoa, 20%. A pessoa é primária, mas cometeu um crime com violência ou grave ameaça à pessoa, 25%. E o último, a pessoa é reincidente em crime com violência ou grave ameaça à pessoa, 30%. Então veja, 16, 20, 25 e 30. É assim que a gente estuda e não esquece. Até aqui, tá tranquilos? Ok. Sim. E aqui a gente também tem aquela mesma questão, né? Que você falou que isso vai valer a partir dessa data, por causa do indúbio pro réu. Não, você, Simone, não é indúbio pro réu. Indúbio pro réu Mas é um eu não posso o indúbio pro réu. alegar isso também? Não, não pode. Tá errado. Você pode até alegar, mas não vai ser pontuado. Por quê? Indúbio pro réu é na dúvida. Na dúvida, beneficia-se o acusado. Não é o caso, porque nós temos regras objetivas de aplicação da progressão de pena. Tá? Então, veja, eu tenho... Oi. Alguém me chamou? Então, voltando. É só você lembrar. A partir do dia 24 de janeiro de 2020, as pessoas que cometerem crime ou cometeram crime a partir do dia 24 em diante, tá? Lembra, efeito ex nunc, tá? Não é ex tunc, é ex nunc. É daquele momento que a lei entrou para frente. Então, nesse caso, efeito ex nunc. Nesse caso, a pessoa vai ser responsabilizada pelo quê? Por essa infração, 16, 20, 25, 30, 40, por isso se vai. Agora, todos os crimes, todas as pessoas que cometeram crimes antes do dia 24 de janeiro é a legislação antiga. Por isso que nós precisamos saber da legislação antiga. Tá? Nós precisamos saber, nós temos que dominar as três regras. As três regras. Tá bom, Simone? Ok, muito obrigada. E da antiga é só um sexto mesmo, né, que falava. Para crimes comuns, um sexto. Tá? Lembra? Ok. Antigamente, pessoal, eu tinha crime comum, eu tinha crime hediondo e tinha mulher em situação especial. Eu tinha 3 situações. Lembrando que mulher em situação especial foi a partir de 2018. Antigamente não existia mulher em situação especial. Eu só tinha crime comum e crime hediondo. Crime comum, antigamente, 1/6 da pena. Crime hediondo, a partir do ano de 2007. 2007, a partir do ano 2007. O crime hediondo era 2/5 do cumprimento da pena se o acusado fosse primário e 3/5 se ele fosse reincidente em crime hediondo. Tá? E aí, no ano 2018, entrou a mulher em situação especial, que era 1/8. Então, nós não podemos esquecer dessas situações, gente. Isso é muito, mas é muito importante que vocês lembrem disso.
E outra coisa, antes de 2007, só existia um sexto, tá? Não importava se era crime comum, se era crime hediondo, só existia um sexto, tá? Antes de 2007, só um sexto da pena, tá? Antigamente tinha vários julgados aplicando de forma diferente, só que o Supremo veio, julgou a inconstitucionalidade do regime integralmente fechado e aplicou efeito retroativo, tá? Um sexto da pena. De 2007 para cá, duas regras. Um sexto para crime comum e 2/5 para hediondo, sendo primário, ou 3/5 para hediondo, sendo reincidente. Ok? Obrigada, professor. Muito obrigada. Por Valeu. lembrar e por falar. Então, beleza, tranquilo. Então, vamos lá. Então, vejam. A partir do ano 2018, surge aquela situação da mulher em situação... surge a mulher em situação especial, que é o parágrafo 3º do artigo 112, que nós vamos ler daqui a pouquinho, tá? Mas agora nós temos essa mudança no ano de 2020, ok? Com o pacote anticrime. Então, veja, nós já falamos sobre o crime comum. Agora vamos falar sobre o crime hediondo. Olha o crime hediondo, pessoal. O 40%, 50%, 60% e 70%, todos eles vão falar sobre o crime hediondo. Então, vamos lá. 40% da pena. Então, o acusado, pessoal, tem que cumprir 40% da pena. 40% da pena. Então, imagine aí, a pessoa pegou 18 anos de reclusão. 18 menos 40%. São 7 anos e 2 meses. 7 anos e 2 meses. Pessoal, 7 anos e 2 meses para ele ter direito a cumprimento de a progressão de pena, tá? Veja, mas é 7 anos e 2 meses, hoje, 40%, tá? Antigamente, como funcionava? Era 2/5. Então, se você pega 18 anos, divide por 5, vezes 2, vai dar os mesmos 7 anos e 2 meses. Então, hoje, o percentual de 40% equivaleria a 2/5 da pena. Tá? Então, nesse ponto, não mudou. Não mudou, tá bom? Só que eu só vou aplicar 40% se o crime for hediondo. Vocês lembram, pessoal, quais são os crimes hediondos? Quem quer ganhar 200 pontos agora? Fala para mim, sem cola. Abra o seu vídeo aí e fala para mim. Os 20 crimes hediondos que eu vou te dar 200 pontos. Estupro. Vai, abra a tela, eu preciso ver vocês. Abra a tela. 200 pontos. O senhor quer 20, professor? Crime de Oi? estupro. O senhor quer 20? Eu Crime quero tortura. ver vocês falando os 20 crimes hediondos. Nossa. Deixa eu ver. Abra a tela, eu quero ver vocês. Professor, crime de... Professor, Vai lá, Marivalda. Crime de estupro. São 20, Marivalda. São 20. Você tem que falar os 20, Marivalda. Crime de tortura. professor, Oi? o artigo 121, que parágrafo 2º todo. Hã? Fala, Natir. Alguém me interrompeu. Vamos lá, Artigo Marivalda primeiro. 120. Já falei. Vai lá, Marivalda. Ela já falou um, professor. Estupro, crime de sequestro, como seguido de morte. Homicídio, extorsão, Qualificado. estupro. Calma, gente. Uma pessoa por vez. Um outro de cada vez. Assassinato. Vamos fazer o seguinte? Vale 1000 pontos, olhando para mim, TED a TED, se vocês derem os 20 crimes hediondos em ordem crescente de artigos. Mil pontos, gente. É 1000 pontos, meu Deus do céu. Vamos. Sequestro. Crime Ô, professor. de morte.
Não, tem que começar. Tem que ser em ordem, sendo em ordem. Se não for em ordem, não adianta. Você não ganha, Marivaldo. A primeira vez ele não falou isso, não. Ele falou que era para citar os 20. Foi? E que era para abrir a câmera. Estou aqui com a câmera aberta. Então, mas cadê? A senhora está em 4, não saiu de 4. Olha lá, Nadir. É o artigo 121, é o parágrafo 2º todo. Já errou. Deixa eu falar mais atentado, né, contra... Não, eu quero em ordem crescente. Só pode se for em ordem. É 1000 pontos, filha. Em ordem não consigo. 2.000 pontos. Só se for colando, aí em ordem eu consigo. Sem cola. Sem cola. 3.000 pontos. Já passou na matéria. Exato. Quem dá mais? Gente, olha só. Eu sempre faço essa pergunta, fiz agora para vocês e vou fazer no futuro. Então se prepare. Olha só. Os crimes hediondos é muito, mas é muito importante que vocês decorem os crimes hediondos. Por quê? Porque vai acontecer o que aconteceu com a Marivalda, com o Nadir, com a Rosana e com os demais. Você vai lembrar de crimes esparsos e você nunca vai conseguir fechar, porque a sua memória vai falhar. Então, por isso que é muito importante você decorá-los uma ordem lógica. Então, veja, como são os 20 crimes hediondos hoje? Vamos ver se eu lembro de todos. Primeiro, quando eu falo do artigo 121, o primeiro crime hediondo é o caput, quando praticado por grupo de extermínio, tá? Ainda que por um só agente, ok? Então, esse é o primeiro crime hediondo, em ordem crescente de artigos. Segundo, o homicídio qualificado todo ele, que é o parágrafo 2º, ok? Terceiro, é o artigo 129, parágrafo 12, cumulado com o parágrafo 2º e parágrafo 3º. Tudo do artigo 129, que é o quê? É os agentes de segurança, quando a lesão corporal for lesão corporal grave ou gravíssima, e a seguida de morte, né? Contra as autoridades previstas no artigo 142 e 144, bem como seus familiares ou consanguíneos até 3º grau. Consanguíneo, ok? Isso no 129. Depois, mudança. Furto. Agora é crime hediondo. Parágrafo 4º. Então, 155, parágrafo 4º, que é o furto praticado com furto com uso de explosivos, ok? 4º é considerado agora hediondo. Depois do 155, eu tenho um 157. 157, pessoal, virou um absurdo. 157 hoje, se eu utilizo arma de fogo, é crime hediondo. Se eu utilizo arma de fogo com restrição de liberdade da vítima, ou com a arma sendo de uso restrito, é crime hediondo. Está tudo no artigo 157. E mais o parágrafo 3º. Antigamente, só era hediondo o latrocínio com resultado morte. Hoje não. Até a lesão corporal grave também é considerada hedionda. Tudo no artigo 157. Tá bom? Depois do 157, eu tenho o 158. O 158 é extorsão com resultado, com lesão corporal e resultado morte. Tá? Tem uma briga doutrinária ali sobre o 158, mas depois nós vamos conversar. 159 inteiro, que é a extorsão, a extorsão mediante sequestro. O 159, todo ele é hediondo, ok? Depois do 159, nós vamos para o 213, estupro, tá? Todo ele é hediondo. Depois, 217A, estupro de vulnerável, também hediondo. Depois, 218B, tá? Que é o favorecimento à prostituição, também hediondo. Depois, nós vamos para os crimes contra a saúde. Pessoal, epidemia. Epidemia. Artigo 267. Tá? Epidemia com resultado morte é considerado hediondo. E o 273, que é considerado hediondo, que é a adulteração de produtos farmacêuticos, tá? Ele é considerado hediondo, o 273, ok? Então, veja, esses são os crimes previstos como hediondos no Código Penal. Agora, nós temos em legislação penal especial. Legislação penal especial, eu tenho. Antigamente, eu não tinha nada do Estatuto do Desarmamento. Aí eles colocaram
inicialmente o artigo, salvo engano, 17. Hoje, nós temos o artigo 14, o artigo 17 e o artigo 18. Nós temos 3 crimes ali no Estatuto do Desarmamento, ok? Outro que tinha e manteve, que é o genocídio, Lei 2.889 de 56, tá? Então, ele é considerado hediondo. E agora nós temos uma novidade que, para mim, foi uma idiotice, uma burrice tamanha, a possibilidade do quê? Da organização criminosa ter sido considerada hedionda. Mas só é hedionda a organização criminosa, a Lei 2.850 de 2013, se ela for praticada, se essa organização praticar os crimes hediondos. Ou seja, não adiantou nada, já era hediondo. Se a pessoa praticasse um crime hediondo, ele já era crime hediondo. Ah, não, mas agora se ele praticar uma organização criminosa, é hediondo. A única vantagem que eu vejo nessa situação é que o crime de organização criminosa, a maioria da doutrina entende que ele é um crime formal. Então, a partir do momento em que se monta essa organização criminosa, mesmo que a pessoa não venha cometer os crimes hediondos, mas ela já montou a organização criminosa, então ela já responderia no mínimo pela organização, tá? Mas isso é uma parcela da doutrina. Tem doutrinadores que falam que não, que a organização criminosa, pelo fato dela estar estruturalmente ramificada, é porque ela já cometeu crimes. Tá? Então, nesse caso, seria crime material e não formal. Não seria igual ao artigo 288, que é a associação criminosa. Tá? Então, veja, é organização criminosa, é a Lei 2.850 de 2013. Ok? Então, veja. Com isso, nós terminamos os crimes considerados hediondos, ou melhor, crimes hediondos, e depois nós vamos para os equiparados a hediondos, que são os crimes dos 3 T's. Tá? Tortura, tráfico de entorpecentes e terrorismo, tá? Então, veja, crimes dos 3 T's, esses são equiparados a hediondo. São os 20 crimes hediondos. Sem contar no artigo 117, que nós temos várias possibilidades. Não é fácil lembrar dos crimes hediondos? Não, não é. Nessa ordem, não. Eu estou brincando com a gente. Pelo menos tentei, né, professor? Gente, é o seguinte, se o tapado do professor de vocês conseguiu decorar, vocês vão conseguir, tá? Eu sempre tive dificuldade de aprender, sempre fui um aluno mediano e trabalhei muito com as minhas deficiências. Então, se eu conseguir, qualquer um de vocês irá conseguir, tá? Basta se esforçar, basta fazer o que eu falei. Você pega o rol dos crimes hediondos e faz o quê? Coloca ele todo no mapa mental e leia esse rol dos crimes hediondos durante 15 dias. O seu cérebro vai gravar. O seu cérebro vai gravar. Tá bom? Ok. Deixa eu até colocar um mapa mental aqui para vocês. Professor, uma pergunta. Pode, Rogério? Pode falar, à vontade. No caso aqui, esse artigo, o 267, que é epidemia com resultado de morte, e o 273, a falsificação, ela se encaixa para os nossos dias atuais? Como assim nos nossos dias atuais? Não entendi. A pandemia que nós estamos vivendo hoje em dia, no caso das falsificações que houve, a falsificação do álcool em gel e outras coisas mais, como ele é considerado um crime hediondo? Como é que fica essa situação? Tá, olha só. Veja bem, Rogério. Vou até colocar nos artigos para você ver como as coisas funcionam, tá? A falsificação, adulteração de medicamento está lá no artigo 273. Olha só. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Tá? Então, veja, é exatamente esse o artigo. Então, veja que tem que ser, o produto tem que ser terapêutico ou tem que ser medicinal. No caso do álcool em gel, nós temos que analisar se o álcool em gel se enquadraria em fins terapêuticos, tá? Porque medicinais eu acho meio complicado, tá? Sinceridade eu acho complicado. Eu acho mais fácil a gente colocar no artigo... Só deixa eu colocar aqui.
Olha, pessoal, nós temos aqui o artigo 270, envenenar água potável de uso como particular, substância alimentícia ou medicinal. Substância medicinal, boa pergunta, boa pergunta. Deixa eu só ver aqui. Só deixa eu tirar. Tem que ter um fim, o fim, né, principal tem que ser a cura, né, medicinal. Se é medicinal, ela vem com o objetivo de curar alguma coisa, né? De tratar. Então, eu estou entrando aqui na Anvisa exatamente para ver o que vem a ser essa substância medicinal, tá? Para que a gente possa enquadrar. Só um momento. Acho que o álcool gel não se enquadra. Eu acho. Professor, boa noite. Boa noite, pode falar, Alex. Então, pela legislação, o álcool em gel é tido como componente de limpeza. Oi? Ele é tido como um componente de limpeza. O quê? Higienização, né? Ah, tá. Ele não é medicinal. Não é medicinal e nem terapêutico. Ah. Então, eu estava olhando exatamente aqui o que eles colocam, planta fitoterápico. Então, o problema, pessoal, é exatamente fazer esse enquadramento, tá? Por quê? Por isso que é mais fácil a gente colocar, enquadrá-lo em outro artigo. Só deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Aqui. Olha o artigo 274 na tela. Empregar no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação sanitária. Olha aí, artigo 274, perfeito. Oi? Aí ele entra nesse quesito aí. Perfeito. Pena de reclusão de 1 a 5 anos de multa. Então, veja, a pessoa empregou um processo proibido ou não permitido exatamente na feitura desses álcools em géis. Então, veja, pena de reclusão de 1 a 5 anos. Aí a pergunta do aluno, do Rogério. Professor, está valendo? Gente, essa lei é de 98. E vocês já estudaram na LINDB, na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que uma lei ela tem a sua vigência indefinida. Ela só perde a sua vigência quando uma outra lei vem e a revogue. Nós não temos nenhuma outra lei que tenha revogado o artigo 274. Então, o 274 está em vigor? Claro que está em vigor. Perfeito. Agora, tem uma preocupação aí no artigo 267 sobre a epidemia, tá? Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Pessoal, esse artigo, esse causar epidemia, como a nossa aula hoje, a gente tem um monte de coisa para falar, eu vou já convidá-los. Eu não sei se a minha live vai ser este sábado ou será o sábado que vem, tá? Acho que vai ser o sábado que vem, mas eu vou confirmar. Eu vou falar sobre a possibilidade ou a impossibilidade jurídica do impeachment do presidente, tá? E aí eu vou comentar, um dos meus assuntos será esse artigo 167, tá? Então, como eu quero aprofundar esse artigo 167, analisar ele de uma forma bem profunda, de antemão já convido vocês para essa minha live, tá? Acho que vai ser sábado que vem, mas eu vou confirmar com vocês até amanhã, eu confio, tá bom? Certinho? Beleza. Ok, então, obrigado. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, voltando ao artigo... Professor? Oi, pode falar.
O álcool é considerado cosmético. Então é cosmético. Pela Anvisa. Então, beleza. Então não é um produto medicinal. Não. Terapêuticos ou medicinais. O problema, pessoal, olha só, tá na tela aí de vocês. Parágrafo 1º A do artigo 273. Olha o problema. Inclui-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos. Olha que problema, gente. Então, se a Anvisa considera que o álcool em gel ele é um álcool antisséptico, que em tese enquadraria ali no artigo 274, mas como a Anvisa coloca ele como cosmético, aí ele sai do artigo 274 e volta para o 273. E, gente, olha a pena. Reclusão de 10 a 15 anos e multa. De 10 a 15 anos e multa. Ou seja, ele é pior do que tirar a vida de um ser humano. Os senhores concordam? Ou não? Sim? A pena realmente é essa de 10 a 15 anos? É. Pessoal, não é, pessoal. Não é. De 15 dias? 10 ou 15 dias? Não, aqui é 10 a 15 anos. Sim. Vocês estão com o Vadmecum de vocês? Tô. Olha o artigo 273. Está falando lá reclusão de 10 a 15 anos? Sim ou não? Estou procurando. Falando, professor, 10 a 15 anos. 10 a 15 anos. Reclusão de 10 a 15 anos e multa. Embaixo no Vadmecum de vocês, está fazendo aí uma referência ao MADI no Supremo Tribunal Federal? Diz. Não. Só diz aqui. Sim ou não? Acharam, pessoal, a DI? Sim. Qual o número da DI? Oi? Acharam? Não, professor, não achei, não. Pessoal, olha só. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal ele foi instado a manifestar sobre essa pena, que é uma pena extremamente exacerbada. É uma pena mais grave, tá? Ela é mais grave do que o homicídio, tá? Porque o homicídio é de 6 a 20, tá? Então veja que essa pena, a pena é de 10 a 15 anos. Ela é muito mais grave do que a pena do homicídio, em que a pena do homicídio é 6 e aqui ele já coloca no mínimo 10 anos, ok? O que acontece? O Supremo, ele fez uma análise principiológica, tá? A respeito da aplicação dessa pena, tá? E olha que interessante. A pena imposta ao réu, do caso julgado, deverá ser redimensionada pela sexta turma, considerando a sanção prevista para o delito de tráfico de drogas. Olha que legal. Pessoal, tráfico de drogas, lei 11.343... 11.343, e é o artigo 33. No artigo 33 do Código Penal, ele fala a pena de reclusão de 5 a 15 anos, ok? Então, o que aconteceu? O Supremo, na hora que ele fez
uma análise principiológica da aplicação da pena do artigo 263, ele simplesmente determinou que o STJ aplicasse não a pena de reclusão de 10 a 15 anos, ele determinou que aplicasse a regra do quê? A pena do artigo 33. Então, a pena foi reduzida de 5 para 15 anos. Então, a pena máxima manteve 15 anos, mas a pena mínima de 10 caiu para 5 anos. Pessoal, isso cai em prova de concurso, vocês não podem errar. Peguem o seu vadimeco e risquem aí os 10 anos, e coloca 5 anos, e coloca STF, e coloca já o artigo 33 da Lei de Drogas, para vocês não esquecerem. Tá bom? Certinho? Certo, professor. Então, beleza. Então, essa pergunta, ela trouxe várias leis aí, né, professor? Ela Oi? abriu um leque para outras leis, né? Essa pergunta aí sobre o caso do álcool em gel, ela abriu um leque que já trouxe outras leis, né, incorporada a ela, né? Exatamente, exatamente. Por isso que a gente tem que estar extremamente antenado para essas interpretações e essas modificações, tá bom? Pessoal, então vejam, vamos voltar aqui para a gente terminar a progressão de pena. A progressão de pena, já falamos do crime comum, então vamos falar agora do crime hediondo. O crime hediondo, eu tenho 40% se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, sendo ele primário. Então, se ele for primário, cometeu o seu primeiro crime hediondo, suponhamos aí um homicídio, um latrocínio, um estupro, mas é o primeiro. Então, veja, ele é primário e cometeu o crime hediondo, 40%, tá bom? Agora, se ele, olha interessante, o 50% ele é dividido em 3 alíneas. Primeiro, a pessoa cometeu o crime hediondo, veja bem, ele cometeu o crime hediondo e só que ele é primário. Então, veja bem, ele cometeu o crime hediondo, ele é primário, só que ele matou uma pessoa. O resultado foi com morte. Seja homicídio, seja latrocínio, seja o estupro, tudo com resultado morte. Então, veja, condenado pela prática do crime hediondo equiparado com resultado morte, sendo ele primário, 50%. Então, primeira regra do crime hediondo. Primeira regra, ele é primário, mas não matou ninguém. Cometeu um crime hediondo, ele é primário, 40%. Ele é primário, mas matou alguém, tem um resultado morte, 50%. Também é 50% se essa pessoa que cometeu o seu primeiro crime hediondo for exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa, tá? Estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Lembrando a vocês que essa organização criminosa não é associação criminosa. A associação criminosa está prevista no artigo 288 do Código Penal. Aqui ele está falando o quê? Exercer o comando individual ou coletivo da organização criminosa, que é a Lei 12.850 de 2013. Artigo 1º, está lá o conceito, tá bom? Então, veja, 50% se a pessoa é primário, cometeu o crime hediondo e está exercendo o comando individual ou coletivo de uma organização criminosa. Terceira possibilidade, ele é condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada, artigo 288-A, tá? Então, veja, Código Penal, pessoal, artigo 288, associação criminosa. Ele não quer associação criminosa. É o artigo 288-A, constituição de milícia privada, tá? Então, só nesse caso que vai aplicar o quê? 50%. Se a pessoa comete um crime hediondo, e ele é primário, mas ele cometeu o crime de associação criminosa, é 40%, vai cair na sua prova exatamente isso. Você tem que diferenciar esses crimes plurissubjetivos, tá? Esses crimes de concurso necessário de condutas paralelas. Olha que nomes lindos, tá? Todos esses são crimes plurissubjetivos, ok? Então, veja, associação criminosa, constituição de milícia privada e organização criminosa. Dessas três, a associação, 40%. A constituição de milícia e a organização criminosa, 50%, se for primário. E se for primário, ok? Pois bem, continuando. Agora, 60%
Falamos o 40%, falamos 50%. Agora 60%. Se a pessoa, olha só, ele cometeu um crime hediondo e ele é reincidente em crime hediondo, tá? Então, imagine, a reincidência não precisa ser específica, tá? Então, ele é reincidente na prática de crime hediondo equiparado. Então, a pessoa comete um homicídio qualificado num dia, no outro dia ele vai lá e pratica um tráfico de drogas. Tranquilo, é 60% que ele vai ter que cumprir. Para quê? Para ter a progressão de pena. Para ter a progressão de pena. Pessoal, imagine, a pessoa que tenha cometido aí, tenha pego 12 anos de reclusão, tá? 12 anos de reclusão. O que é 60% de pena que ele vai ter que cumprir? 7 anos e 2 meses. 7 anos e 2 meses, tá? Nós tínhamos falado naquela hora em 18 anos. 18 anos, vamos imaginar a mesma coisa, tá? 18 anos e a pessoa tem que cumprir o quê? 60% dessa pena. Então, ele vai ter que cumprir 10 anos e 8 meses. Ok? Pois bem, último caso. 70% da pena se o apenado for incidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Pessoal, aqui vocês têm que fazer um parênteses. Se a pessoa cometeu um crime hediondo, olha só, ele cometeu um crime hediondo, mas ele é primário, 40%. 40%, beleza. Se ele é primário, ele comete um crime hediondo, mas com resultado morte, é 50% e é vedado o livramento condicional, que vamos estudar daqui a pouquinho, tá? Nós vamos rememorar o livramento condicional. Então, veja, toda vez que houver morte da pessoa nos crimes hediondos, é vedado o livramento condicional, tá? Lembrando que se a pessoa for primário, 50%. Se houver morte, 50%. Se ele for incidente e houver morte, 70%. Tá? 70%. E nesse caso, se a pessoa pegou uma pena de 18 anos, menos 70%, ele vai ter que cumprir 12 anos e 6 meses para mudar de regime. Para mudar de regime. Então, imagine, você tem 18 menos 12,6. Vão restar 5 anos e 4 meses. Então, ele começou no regime fechado, vai cumprir 12 anos e 6 meses no regime fechado. Aí, vão ficar faltando 5 anos e 4 meses. Olha só, 5 anos e 4 meses entre o regime semiaberto e o aberto. Olha que interessante, é 70%. Então, desconta-se a pena. Sobrou 5 anos e 4 meses. Se ele tem 5 anos e 4 meses, ele tem que cumprir 70%, tá? Para depois ir para o regime aberto. Ele vai ter que cumprir mais 3 anos e 7 meses e lá vai fumaça. Tá? Então, veja, no final, no regime aberto, ele vai ficar 1 ano e 6 meses, pessoal. De 18 anos, ele vai ficar 1 ano e 6 meses. Olha o quão endureceu a nossa legislação para as progressões de pena. Ok? Ô, professor. Sim, pode falar. No caso aí, igual o senhor falou, só por questão mesmo de análise matemática que o senhor falou, 18 anos, 70%, isso? Se não é 18 anos, a gente pode agir para trabalhar com qualquer pena. O importante é que você saiba que o 70% ele tem que ter cometido crime hediondo, tem que ser reincidente e com resultado morte. Tá, não, tudo bem. Tá bom? Eu só aplico os 70% quando for crime hediondo. Primeiro, crime hediondo. Segundo, reincidente em crime hediondo. E tem que haver o resultado morte. Tem que haver os 3 para que o acusado vá pegar essa progressão de 70%. E, Marivalda, o problema é que você tem que lembrar de tudo. Pessoal, a progressão, nós falamos a progressão para as pessoas sair do regime fechado para o semiaberto para o aberto.
Só que isso, você tem que lembrar que a pessoa, se ele cometeu vários crimes, ele tem que ficar até 40 anos preso, de acordo com o artigo 75. Então, imagine o caso do Fernandinho Beiramar, que ele é reincidente em crime hediondo, tá? Ele é reincidente em crime hediondo, e ele, deixa eu ver, ele é reincidente em crime hediondo e com resultado morte, porque ele mandou matar um monte de gente, tá? Suponhamos que agora, depois da entrada em vigor dessa lei, ele venha cometer um novo crime. Pessoal, vai fazer nova unificação e despreza o tempo que ele já cumpriu. Então, se ele tem 200 anos, vai ficar com mais de 200 anos. E agora ele vai ter que cumprir o quê? 70% para ter direito à progressão. E a progressão de pena... Desculpem. A progressão de pena, como qualquer outro benefício, é calculado em cima da totalidade, não do limite. Então, ele é calculado em cima da totalidade. Pessoal, 70% de 200 anos são 140 anos. Caso de Fernandinho Beiramar, se ele cometer um novo crime agora, ele vai cumprir o resto da vida dele na cadeia. Por quê? Hoje, Fernandinho Beiramar já deve ter quase 50 anos. Olha só. Deixa eu até ver aqui. Curiosidade. Idade. Oi? Acho que tem mais. Olha só, vamos ver a idade de Fernandinho Beiramar. Ele tem 52 anos. Acertei, 100 52 pontos anos. para mim, professor. Oi? Acertei, tá vendo? 100 pontos para mim. Não, senhora. E eu que acertei 52. Não, não vai ganhar. Não. Olha, moça. 52 anos. Veja, se ele cometer mais um crime agora, vai haver a unificação da pena e tudo que ele já cumpriu despreza-se. Então, ele vai ter mais de 200 anos. Feito isso, ele vai ficar, pessoal, no regime fechado os próximos 40 anos. Ele tem 52, ou seja, ele sairia da cadeia aos 92 anos se ele cometer mais um crime neste ano de 2020. Tá? Então, por isso que a pessoa que comete vários crimes, quando entra na cadeia, tem que virar santo. Porque se ele não virar santo, ele nunca sai da cadeia. Ele vai sair só morto. Tá bom? Pessoal, para a gente finalizar a progressão de pena, só falta nós falarmos de quem? Da mulher em situação especial, tá? Olha o parágrafo 3º. No caso de mulher gestante em que for mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiências, então veja, olha os requisitos. Não é qualquer mulher, tá? Então imagine aquela piriguete que não tem filho, não cuida de ninguém e cometeu um crime de tráfico. Ela vai ter o benefício do parágrafo 3º? Não. A piriguete vai dançar, tá? Vai ser aplicada as demais regras a ela, tá bom? Só vai ser aplicada para quem? Para a presidiária gestante, tá? Gestante. Ou que for mãe ou que for responsável por criança ou pessoas com deficiências, tá? E veja, os requisitos para a progressão de regime são cumulativos. Então, além dela ser mãe, ou responsável por criança, ou única responsável por criança, ou por pessoa com deficiência, tem que ter os 3. Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra filho ou dependente e ter cumprido 1/8 da pena no regime anterior. Pessoal, nesse caso, não importa se é crime comum, não importa se é crime hediondo. Para a mulher nessas situações, nós não vamos aplicar 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 70%. Não vamos aplicar. A mulher nessas situações é 1/8 apenas. É 1/8, tá? E veja, e o penúltimo. Ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, e não ter integrado a organização criminosa. Pessoal, veja que ela não pode ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, homicídio, roubos, não se aplica. Só vai aplicar se ela cometeu furto, se ela cometeu tráfico, tá? O tráfico, as mulheres, que a maioria das mulheres são traficantes, que estão no sistema penitenciário hoje, mais de 70%, tá? Segundo os dados do Infopem. Então, nesse caso, pode ser aplicado a essa traficante? Sim,
Porque o crime dela não é com violência ou grave ameaça à pessoa, tá bom? E juntando tudo isso, tem que haver o quê? Tem que haver o atestado do diretor do presídio que a pessoa ostenta bom comportamento carcerário, tá? Bom comportamento carcerário. Lembre-se muito bem disso, bom comportamento carcerário. Ok? Tranquilos? Beleza. Pessoal, antes de nós prosseguirmos, vamos fazer um intervalozinho para eu recuperar a minha voz. E daqui 10 minutinhos a gente volta, tá bom? Beleza. Então, beleza. Tá bom, professor. Então, valeu. 10 minutinhos.